Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Afronato. Hoje nós vamos reagir a um vídeo que se chama 10 minutos de informações sobre a África. Será que tem informações precisas? Será que tem informações interessantes? É isso que a gente vai ver. Se você não conhece nada sobre a África, isso é consequência da nossa educação ser, na maioria das vezes, eurocentrada. Ou seja, a gente foca muito na história europeia e a gente não foca muito na história da Ásia, ou então história da África mesmo. Mas existem muitos fatos interessantes e informativos sobre o continente africano, desde a geografia do continente até o estilo de vida dos seus habitantes. E muitas dessas informações não são nada úteis para a sua vida, só que elas são muito interessantes. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eliezer Timaniak, eu estou aqui com o Alex, e hoje vamos aí a 10 minutos de informações sobre a África. A primeira é Eu achei muito bacana. Eu acho que são interessantes, acho que são úteis para algumas pessoas. Pessoas que gostariam de saber mais, né? E eu gostei de uma coisa que ele falou. Realmente, as informações sobre a África, ou as coisas, os conhecimentos africanos, são muito raros aqui no Brasil. Não é uma coisa assim tão difusa. Não é uma coisa que todo mundo tem conhecimento. uma amiga muito óbvia, mas talvez você não saiba. A África não é um país. Ela é, na verdade, um continente. E existem 54 países na África e eles são muito diferentes entre si. Lá tem desde... Isso é verdade. Tem gente que acha que a África é um país, acha que é só um único país, né? Não acha que é um continente. Isso é uma realidade triste, mas é a realidade. Desde o Egito, com as suas pirâmides, até a África do Sul, com a Jabulani. Quem não se lembra da Jabulani, né, cara? Só quem é mais velho, né, cara, pra lembrar da Jabulani. Exatamente, Copa do Mundo de 2010. Ah, mas não precisa ser tão velho assim. Foi 2010, né? Copa da África do Sul 2010. Não precisa ser tão velho assim. Acho que com uns 25 anos, você é jovem ainda. E quem tem 25 anos hoje, eu acho que lembra bem da Copa da África do Sul. É um pouquinho mais recente, né? É isso, caraca, agora deu mó crise aí de... Agora eu tô velho, mano. Copa do Mundo de 2010 já faz 11 anos, cara. Outra curiosidade é que a... Verdade, faz 11 anos, mas ainda assim eu acho que não é tão distante não. Para mim parece ontem, eu lembro muito bem da Copa da África do Sul. A África é o segundo maior continente do mundo e ela possui mais países do que o primeiro maior continente do mundo, que é a Ásia. E a África é tão grande que ela representa 20% de todas as terras do mundo. Outra coisa que talvez você não saiba, meu amigo, é que a África é o berço da civilização. Existe o consenso entre os cientistas de que a espécie humana surgiu na África e provavelmente em algum lugar da África Oriental, onde tem ali a Etiópia, Quênia e Tanzânia. Foi ali que a gente surgiu, cara. Isso porque foi nessa localidade que encontraram os fósseis dos Australopithecus, que é o gênero do hominídeo mais antigo que veio antes do Homo sapiens. Além disso... Pessoal, isso é incrível, isso é um tapa na cara de algumas pessoas que têm um certo tipo de preconceito com a África, né? Porque, afinal das contas, todo mundo veio da África, se ali é berço da humanidade, se a humanidade surgiu dali, então você também veio dali. Independentemente se você é branco, preto, amarelo, vermelho, qualquer que seja a sua raça, cor, religião, ou qualquer que seja o seu continente ou seu país, tudo começou lá na mãe África, berço da humanidade. É foda. Vamos continuar vendo. Essas informações eu gosto de falar dessas coisas. Todas as ondas migratórias da espécie Homo, como Homo erectus, Homo heidelbergensis e etc., saíram também de algum ponto da África se espalhando pelo mundo. Ou seja, o ser humano nasceu na África, nossa espécie. Olha só que incrível. Isso aí, pra quem é racista, é um tapa na cara, né? É, um tapa na cara dos racistas aí, ó. Você veio da África, cara. É muito interessante estudar história e tal, porque, tipo, tu vê, caraca, o ser humano veio daqui e tal, como é que surgiu, como é que a galera foi pra Ásia, como a galera foi pra América, como é que veio os índios do Brasil e tal. Como é que chegou na Austrália. É, exatamente. Mas isso é muito explicável, né? Tem uma teoria, que eu não lembro o nome da teoria, que explica isso muito bem. Os seres humanos, porque eram nômades, eles precisavam sempre andar em procura de recursos para a alimentação, né? Não dá para ficar só num único lugar. Então foram se expandindo pelos lugares. Isso acaba fazendo com que as pessoas chegassem a lugares muito mais distantes. E outra coisa, antigamente os continentes eram muito mais próximos uma das outras. Não é tão distante como hoje é.
Por exemplo, o continente americano era muito mais próximo do continente africano. Na verdade, antigamente era um único continente, que era Pangeia, que era um continente grande. Então, não sei exatamente em que momento começou essa migração, né, de povos que saíam dessa localidade e foram indo para outros lugares. Não sei se foi depois da Pangeia ou antes, mas de alguma forma os continentes eram próximos mesmo depois que se dividiram, o que facilitava esse transporte de um lugar para outro. A língua mais falada na África é o árabe. Como existem 54 países na África, a diversidade de línguas no continente africano é muito grande. No entanto, a língua mais falada lá é o árabe, com 170 milhões de pessoas falando essa língua. E depois vem o inglês, com 130 milhões, depois o suali, francês, bereber, hausa e também, meu amigo, o português, exatamente. Lá tem vários países da África, se eu não me engano, 5 que falam português, cara. Mas também existem... Eu não sei onde ele viu isso, não sei onde ele pesquisou isso, mas eu não acredito muito nisso. Eu acredito que sim, árabe é uma das línguas mais faladas, se não a mais falada, porque o continente africano tem grande influência do Islão, da religião muçulmana. Grande parte dos países tem uma maioria muçulmana, o que acaba explicando o árabe ser muito falado em vários países. Mas ainda assim eu acredito que esses 5 que ele citou, eu não acredito que sejam nessa ordem. Eu sei que francês é muito mais falado do que as outras línguas. Eu sei que inglês também tem bastante, árabe, só que português eu acho que não. Porque, por exemplo, Guiné-Bissau é um país de língua oficial portuguesa. O que vocês acham que as pessoas mais falam? Crioulo ou português? É claro que crioulo. Mas nas estatísticas sempre vão contar a população guineense como a população que fala português. Quando, na verdade, a maioria das pessoas não sabe nem falar português. Aí eu dou um exemplo. Tem uma língua chamada Fula. É uma língua que é muito falado pela África. Não é só em um único país. Por exemplo, é falado em Guiné-Bissau. Mas Guiné-Bissau é um país pequeno, tem uma população pequena. Então, ainda assim, não ofereceria uma grande influência, né, quando a gente for ver o continente africano como um todo. Mas essa língua é falada em vários países. Grande maioria dos países africanos, você vai encontrar alguém que fala Fula. Essa etnia é muito conhecida por ser comerciantes, pessoas que viajam muito, então foram se expandindo pela África. Até hoje eu não sei exatamente em que região exatamente saiu os Fulas. Não sei se é da Guiné, ou da Guiné-Conakry, ou de Níger, ou de qualquer que seja país, mas eu sei que eles estão pela África inteira e isso não é medido. Quando a gente vai falar das línguas mais faladas, geralmente as pessoas não contam essas línguas. Então vamos continuar vendo o nosso vídeo, eu já falei muito. Vamos continuar vendo aqui. Outras línguas diferentes que são faladas ali no continente africano. Só que são tantas línguas naquele continente, meu amigo, que acaba que elas não são tão faladas assim, pelo menos agora. Igual a gente falou, a civilização humana surgiu lá, né? Exatamente, exatamente. Eu tava vendo essa parada, cara, daqui uns 10 mil anos apenas, as línguas que a gente fala agora não vai ter nada, tá ligado? A gente vai ter tipo 1% das palavras que a gente fala agora. Vai ser uma língua totalmente diferente, várias línguas, né, totalmente diferentes, porque o ser humano é diferente, né, inventando moda aí. Mas você vê, na África, mano, como lá é o berço da civilização, tem muita cultura diferente lá, então tem muita língua, né, mano? Tem muita coisa lá, é muita coisa. Como é que a gente vai se aprofundar mais ainda? Existem mais de 2.000 idiomas reconhecidos na África. Mais de 1/4 de todas as línguas faladas no mundo são da África. Isso pra um continente que é 20% do mundo, né? Exatamente, é muita cultura, é rico em cultura, né? Eu não sabia disso, uma informação nova. Acredito que seja real mesmo. Eu não sabia. Bom saber novas informações. Né? Infelizmente, o analfabetismo da África é extremamente alto. Cerca de 40% de todo o continente. 40% é muita coisa, cara. É quase a metade da galera, né? Você vê como é que lá ainda tá precário, né? Exatamente. Isso realmente é muito real. Eu não tenho noção precisa para falar é 40%, é 50%, é 60%, é 30%, mas eu sei que tem uma grande parte, né, um grande número de pessoas que são analfabetas. Isso já mudou muito durante os últimos anos, já mudou. Esse número já foi maior do que é hoje, mas ainda assim, infelizmente,
tem bastante pessoas que são analfabetas. Infelizmente, isso é a realidade de hoje, mas eu espero que com o tempo isso vai mudando até que chegue num ponto que quase não exista o analfabeto no mundo. Não quero só na África, quero no mundo inteiro, no Brasil, em todos os países do mundo. Seria muito bacana para o mundo e para as pessoas. Embora a África detenha muitos recursos, no continente africano tem muitos países que a maioria da população vive na pobreza. E isso fez com que 40% dos adultos na África sejam analfabetos. E as áreas mais afetadas são Etiópia, Chad, Gâmbia, Serra Leoa, Senegal, Níger, Benin e Burkina Faso. A África é o continente mais... Eu acho que o Senegal não, é? Esses números não sei onde ele tirou. Talvez ele tenha feito alguma pesquisa assim, mas eu acredito que em Senegal é um país vizinho do meu, que é Guiné-Bissau, e eu sei que Senegal tem bom ensino, tem muito bom ensino, e os senegaleses são muito estudados, muito estudados. É claro que tem um analfabetismo, mas na África ser os piores, eu não acredito muito nessa possibilidade. Inclusive, Guiné-Bissau eu acredito que tem uma taxa de analfabeto maior do que Senegal. E a gente é um país vizinho. Talvez Senegal, por ser um país maior, tenha mais número de analfabeto, números totais. Agora, taxa, se a gente for colocar percentagem, eu acho que o Senegal tem menos porcentagem em relação à grande maioria dos países da África subsaariana. Mas os outros devem ser sim, com certeza. Quente do mundo. Como você provavelmente já sabe, a África tem um clima extremamente quente. Cerca de 60% das terras africanas são secas e cobertas por deserto. E o Saara é o maior deserto do mundo. Sobre a África ser quente, isso é uma das coisas que entram no pacote quando falam do continente dessa forma, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui no Brasil, depende de onde você for. O Brasil é um país tropical, mas se você for para o sul do Brasil, você vai encontrar um clima que é diferente do que você vai encontrar no sudeste, ou no nordeste, ou no norte, ou no centro-oeste. Ainda dentro das regiões, você encontra ainda diferença. O clima de São Paulo não é mesmo que de Rio de Janeiro, nem é mesmo que aqui de Minas Gerais. Clima que tem lá em Belo Horizonte é diferente com o que eu tenho aqui na cidade que eu moro, do interior de Minas Gerais. Então, isso vai variando, como todos os lugares. A África, como um continente, também acontece isso. Tem países como Marrocos que são muito mais frios que o Brasil, até que o sul do Brasil. Eu lembro da viagem que eu fiz da Guiné, eu fiz escala em Marrocos, depois para vir para o Brasil. Cara, eu tava com muito frio em Marrocos. Eu vesti 2 casacos. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tava assim, quase num forno de tão calor que eu tava, porque eu tava prevenindo aquele frio que eu tinha encontrado em Marrocos, mas aí quando eu cheguei aqui era coisa totalmente diferente. Então, vai variando. Lugares que estão mais perto do deserto Saara são geralmente muito quentes. Em algumas épocas. Inclusive o Marrocos, que é muito frio, né? Quando é quente também é muito quente, porque Marrocos tem proximidade com o Saara. Então, vai variando região para região. Mas os países que estão perto da linha do Equador, esses países geralmente são muito quentes em grande parte do ano. Então, é isso aí. Vamos continuar vendo. Temperaturas geralmente acima dos 40 graus Celsius. Mas, embora a temperatura mais quente da Terra tenha sido registrada na África, lá na Líbia com 58 graus Celsius, o continente também tem outro extremo, com seu recorde de temperatura mais fria sendo lá no Marrocos, com menos 23,9 graus Celsius. Ou seja, os caras não é só quente também, né? Olha aí, eu falei de Marrocos, nem sabia, eu nem vi o vídeo, então... Eu sabia que Marrocos já era muito frio. Na época que eu fui lá, tava um frio assim, danado, né? Mas eu acredito que quando é calor também, lá deve pegar bastante, porque é perto do Saara. Então, aí... Inclusive, tem parte do território marroquino que é o deserto Saara. Então, acaba justificando isso, né? Agora acho que o Brasil também é só quente, né? Essa aqui, meu amigo, vai te deixar muito doido sobre a África. A África uma vez já foi composta por 10 mil estados.
Caraca, 10 mil, mano. Imagina, cada estado seria seu governo e tem sua civilização, e a sua língua, inclusive. Imagina um mundo, que hoje a gente tem um mundo aí com 196 países, um pouquinho mais eu acho, mas imagina tipo um continente da África com 10 mil países, cara, é muita coisa. Eu fico pensando no Game of Thrones. O Game of Thrones já é complicado pra mim entender lá com aquelas 10 casas lá, né? Imagina 10 mil, mano. Exatamente, tu tá em qual temporada agora do Game of Thrones? Eu tô na quinta. Caraca, tu já tá na quinta, tá bom ou começou a ficar ruim? Não, tá bom ainda. Dizem que vai ficar ruim na sexta, né? Exatamente. A Nigéria tem o maior número de gêmeos nascidos no mundo. Esse país lá na África foi apelidado de a Terra dos Gêmeos, porque lá tem a maior taxa de nascimento de gêmeos do mundo. Na verdade, a taxa de natalidade de gêmeos em toda a África Ocidental é 4 vezes mais alta do que qualquer outro lugar do mundo. E o centro de tudo... Cara, eu não sabia disso. Não sabia disso. Olha, informação nova. Informação nova. Eu não sabia disso, não. Informação nova. Ocorre em uma cidadezinha pequena lá na Nigéria chamada de Igboora, onde os últimos números registrados revelam aí uma média de 50 pares de gêmeos para cada 1000 nascimentos. Ou seja, é tipo 10%, né? Essa aí eu tenho certeza que ninguém sabia. Essa aí com certeza você não sabia. A África participou da mais curta guerra já registrada. Não, eu não sabia mesmo, mesmo sendo africano, não sabia. Eu sei que, como ele falou que é na África Ocidental, o meu país faz parte da África Ocidental. Então, eu não sei comparar Guiné-Bissau em relação a outros países aqui da América Latina, ou da Europa, ou da Ásia. Eu não sei fazer essa comparação para saber assim, se lá tem um alto número ou não, porque eu não lembro de conhecer muitos gêmeos aqui. Eu não sei nem qual é a proporção que os gêmeos nascem aqui no Brasil, então isso é uma informação que eu não vou saber comentar muito, mas interessante saber disso. Registrada na história. Essa foi uma guerra entre Zanzibar e a Grã-Bretanha, e isso ocorreu no final do século XIX. Enquanto as forças britânicas atacavam os terrenos de Zanzibar, a guerra estourou, mas a batalha durou apenas 38 minutos, que foi o tempo que levou para Zanzibar erguer a bandeira branca de rendição. Ou seja, uma guerrazinha de 38 minutos, cara, tipo uma partida de Call of Duty isso aí, né? Essa guerra aí não dava nem pra ver um jogo de futebol inteiro nela, né, mano? Exatamente. O deserto do Saara é maior do que o Brasil. Que o Saara é o maior deserto do mundo, você já sabia. Mas você sabe o quão gigante ele realmente é? O seu tamanho é de 9,2 milhões de quilômetros quadrados. Maior do que todo o Brasil. E sendo quase o tamanho da China, meu amigo. Olha só o tamanho desse deserto. E outro fato interessante do Saara é que ele está crescendo. Saara realmente é gigantesco, muito gigante. Eu fico com medo de pensar que o meu país fica lá perto, né? Quanto mais o Saara cresce, mais possibilidades de chegar em Guiné-Bissau. Então, vamos ficar ligado aí. Cada ano ele cresce. Isso porque ele está se expandindo nas regiões do sul a uma taxa de meia milha por mês. O que equivale a 6 milhas por ano, ou 10 quilômetros por ano. É muita coisa. Se você tiver um terreno ali perto do Saara, é melhor vender logo, né? É, melhor vender. O negócio tá crescendo muito rápido, cara. Pois é, mano. Então, assim, crescendo nessa velocidade aí, é melhor a gente já começar a se acostumar a viver no deserto, porque daqui a pouco chega aqui, né? Vai ser Mad Max. Eu tô falando que o mundo vai ser Mad Max, cara. Imagina só, o deserto passando pelo Oceano Atlântico e chegando aqui no Brasil. Seria bizarro mesmo, nossa. Vai ter que se acostumar à nova realidade, o ser humano aí. A ponte Rio-Niterói é mais do que suficiente para ligar a África à Europa. Isso porque, meu amigo, apenas 14 quilômetros separam a África da Europa, lá no estreito de Gibraltar. E a ponte Rio-Niterói tem quase 14 quilômetros. Então dá pra você ter uma ideia que aquela ponte daquele tamanho conseguiria ligar esses dois continentes gigantescos. E atualmente o Marrocos e a Espanha estão em negociações para criar uma rede ferroviária submarina e tornar as viagens entre a África e a Europa mais fáceis e mais convenientes. Caraca, então vai ter um trem por baixo do mar lá, igual tem aí no Reino Unido, né, mano? É igual tem no Reino Unido, vai ter uma parada dessa aí lá no África e Espanha, cara. Na África tem uma das mais antigas. Nossa, seria bacana. Principalmente também para facilitar, né, o transporte, né, de um lugar para outro.
sabendo que tem muita gente que mora naqueles mares tentando a imigração lá pelos barcos e aquele mar é muito perigoso. Se tiver essa ponte mesmo ou essa linha de trem, seria bacana, ligar os dois continentes aí. As universidades do mundo. Embora muitos adultos sejam analfabetos por lá, essa universidade eu já sei, é a Universidade do Antigo Império do Mali. Mali, a gente fala Mali, vocês falam Mali. A África é o lar de uma das mais antigas universidades do mundo. E você pode ver que é antiga mesmo, pela foto aqui, cara. É uma parada realmente muito antiga. Parece que alguém fez na praia de areia, né? Aqueles negócios de praia de areia, exatamente. Essa universidade foi construída em 982. E ela é chamada de Universidade de Timbuktu, no Mali. Caraca, mas é muito doido, dá vontade de visitar lá, né, mano? Dá vontade de visitar. O que será que essa galera de 982 estudava? O que tu acha? Uma coisa eu tenho certeza, cara. Naquela época eles já sabiam que a Terra não era plana, então eles estavam estudando outra coisa. Nem sei, já tinha avançado anos já. Como é que vocês viram? Isso acontece muito antes do processo da colonização. Então, a África, ou muitas regiões da África, já tinham conhecimento, já tinham muito desenvolvimento, inclusive universidades, né? Só que a colonização destruiu muita coisa. Coisas que a gente nem consegue dimensionar, porque tem coisas que a gente não sabe, justamente porque foi apagado. A gente não sabe a dimensão do que foi perdido tudo nesse processo aí de colonização e destruição, né, da cultura e do conhecimento dos antepassados africanos. Então, informação boa. O Sudão tem mais pirâmides do que o Egito. O Egito pode ser muito famoso por suas pirâmides, mas muitas pessoas não sabem que o país do Sudão, na África, tem um total de 223 pirâmides. E isso é o dobro de pirâmides do que tem no Egito. Essas pirâmides esquecidas são as pirâmides de Meroe, que antigamente era a capital do reino de Kush. A África do Sul tem mais moinhos do que a Holanda. A Holanda é muito conhecida pelos seus moinhos de vento, mas a África do Sul é o... Sobre o Sudão ainda, eu já sabia dessa informação. Geralmente as pessoas acham que só tem as pirâmides no Egito, mas na verdade tem em vários lugares do mundo, não só na África, e Sudão é o lugar que mais tem em relação ao Egito, mas por algum motivo a história do Egito é mais contado pela história. Vamos continuar vendo? É o lar de 280 mil moinhos de vento, ou seja, 270 mil a mais do que a Holanda. A Holanda tem 10 mil, a África do Sul tem 280. E esses moinhos de vento da África do Sul podem ser encontrados em fazendas por todo o país. É outra coisa que ninguém imagina, né, cara? Ninguém imagina, a galera fica relacionando aí Holanda com moinho de vento, vai lá pra África do Sul, mano, 270 mil a mais. Alguns edifícios tunisianos são feitos com ossos de peixes. Na Tunísia, os peixes têm um significado sobrenatural para muitas pessoas. E essas pessoas até usam ossos de peixes para se proteger de coisas malignas. Hoje em dia, algumas famílias usam até fotos de peixes nas suas casas como proteção. Mas há muitas casas que foram construídas com ossos de peixes embutidos nas paredes no chão para proteger os habitantes de espíritos malignos. Ou seja, os caras são muito tipo o peixe do nada, né? Uma coisa muito aleatória, né? Mas é interessante você saber que lá na casa da Tunísia que você tá, provavelmente tem um monte de osso de peixe na parede, né? Uns ossos de peixe, imagina o cheiro da casa, né? E outra coisa que vai te proteger de espírito maligno. Ah, mas não cheira não. É osso dessecado. Meu amigo, é assistir esse canal. Você assistindo esse canal aqui, você não vai ter nenhum pesadelo. E se você quiser dormir assistindo esse canal aqui, botando na playlist aí, ó, deixa a noite inteira aí. E é nóis, cara. Então até amanhã, rapaz. Dá um like aí, se inscreva e a gente se vê amanhã. Tchau! Bom, é isso aí, pessoal. O nosso vídeo já tá chegando no final. Eu gostei demais do canal do Eliezer. Eu gostei demais do vídeo. Apesar de eu questionar algumas coisas, mas são só os meus pontos de vista. No conto geral eu gostei. Então vão lá no canal do Eliezer e dão aquela força lá pra ele. Mas quem tá precisando mesmo, de verdade, é esse canal. Tá faltando menos de 20 inscritos pra gente conquistar os 1000 inscritos.
Então galera, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ajuda esse canal a crescer, faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá aquele like, comenta o que você achou. Se você tem alguma ideia de vídeo, me fala aqui nos comentários que eu vou ler e responder todo mundo. E depois eu vou colocar na minha lista de próximos vídeos a trazer aqui no canal. Então é isso aí galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um grande abraço, um grande beijo.